Hoje é Câncer e Capricórnio. E um eixo primordial dentro da alquimia, que nós analisamos ele em profundidade, não só ele, mas como todos. Eu vou compartilhar aqui a tela e a gente vai bater no papo. E, então, aqui começa a nossa jornada da Fênix, esses 3 dias, e a transformação ela começa em nós mesmos, ou seja, em você, em mim. É assim que acontece essa transformação. E dentro dessa jornada que nós estamos fazendo, essa jornada, como eu falei ontem, são 3 dias. Bom dia, menina, seja bem-vinda. Essa jornada acontece em 3 dias. Isso tem um porquê. E dentro dessa jornada, a gente está fazendo os 3 eixos da astrologia, batendo um papo, trocando uma ideia sobre essas informações. Ontem nós falamos de peixes e virgem, trazendo a hierarquia, a consciência da rotina. Hoje é o segundo dia, um sábado, com uma energia de Saturno no céu, e nós vamos falar de Câncer e Capricórnio, que está ligado com as nossas famílias, a nossa ancestralidade, as escolhas que nós fazemos e a responsabilidade que devemos ter por ela. Bom dia, Cláudia! Bem-vinda! E amanhã, o terceiro dia, nós vamos falar de Touro e Escorpião. Não podia fechar, a gente teria que fechar com ele. É esse arquétipo que está no céu, que nós vamos falar sobre os nossos valores internos, as mudanças e as transformações necessárias. Inclusive, vocês me lembrem que no final eu tenho que passar um recado para vocês sobre o dia 3, tá? Vocês me lembrem sobre esse dia 3 e tem um recado para passar para vocês. Então, aqui, deixa eu ver quem entrou mais. Bom dia, Conceição. Bom dia, Líria. Bom dia, Deise. Bom dia, Luiz. Ô, Mari, ó, Mari, minha vizinha maravilhosa. Mari, bom dia. Bom dia. Quem mais entrou aqui? Avenina, bom dia a todos. Então, vamos lá. Dentro dessa nossa jornada, quem entrou agora, como eu falei antes, aqui não é palestra, aqui é um bate-papo. A gente tem um roteirozinho para seguir nesses 3 dias. É uma jornada de transformação em nós mesmos. E eu achei muito importante, ontem eu estava conversando com o Leandro, ele ainda não entrou, e ele falou uma coisa muito bonita e que eu não tinha prestado atenção. Ele falou que ele observou o empenho que cada um de nós fizemos para estar aqui. Ontem, hoje, alguém 3 horas da manhã, e outros estados 4, aqui 5, o outro lado do país, pessoas com 9 horas da manhã, 10. E isso já é transformador. Isso nós já somos vitoriosos por estar juntos. E quando a gente olha também para Mateus 18, ele fala, né? O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que desligares no céu será desligado na terra. E quando vocês, 2 pessoas, decidirem sobre algo, aquilo se dará. Porque aonde tiver 2 ou mais pessoas em meu nome, ali eu estarei. O nome dele é o que? Amor. E o que nós estamos fazendo aqui? Fazendo um bate-papo sobre amor, sobre transformação. Para que haja essa transformação, é importante a gente ter uma autoanálise, uma visão interna de nós mesmos. E sem se culpar, porque escorpião no céu é esse arquétipo que nos convida a mergulhar em nós mesmos, nos observar, observar aquilo que não nos serve mais, mas nós olhar com aquilo com amor, a dor, o sofrimento, e a gente soltar, para que a gente possa receber o novo.
mas sem culpar, sem ter vítimas, sem nos colocar no papel de vítimas e nem procurar culpados. Bom dia, Ione. Olha a Ione aí. Então, é através dessa autoanálise que a gente tem a transformação. E ontem nós falamos, peixes e bichos, nós trabalhamos essa jornada de processo evolutivo, trocamos uma ideia, e hoje a gente vai se relembrar para continuar. A gente viu, e sempre em todos os estudos que nós fazemos, nós observamos que os 4 elementos, eles são primordial. Esses elementos, eles têm que estar em equilíbrio dentro da gente, para que a gente tenha uma melhor saúde, para que a gente possa viver melhor a vida, ter harmonia. E por quê? Porque os 4 elementos, eles são os percussores de todo o sistema evolutivo. Os 4 elementos, eles são a base. Então, dentro desses 4 elementos, depois que eles criam, eles vão criando cada um processo evolutivo, os reinos. O fogo, ele cria o reino mineral, a terra, o reino vegetal, o ar, que traz o sistema nervoso, o reino animal, e a água, o reino hominal. E é importante nós termos essa consciência do passado para que nós possamos viver. E quando a gente faz essa analogia, o que veio primeiro? O mineral, o fogo. A gente associa com o chakra básico. Então, o que é o básico? Eu preciso da base para que a árvore cresça, ela precisa de raiz. O vegetal, ele a gente associa com o chakra esplênico, porque é eu sentindo o mundo, tendo essa sensação daquilo que está além de mim, porque é fácil eu, como mineral, me transformar, sem ter nada ao meu redor, só eu e a fonte. Só que aqui eu já estou indo, sentindo as sensações. No reino animal, nós ligamos ele, fazemos uma analogia com o chakra umbilical, que é o chakra das emoções, porque o reino animal é o quê? Os instintos. E o reino hominal, nós ligamos ele com o chakra cardíaco e com o elemento água também, porque a água ela tem todas as informações dos outros reinos que vieram antes. E ela faz fluir, ela sente o chakra cardíaco o amor incondicional pela vida. E quando eu tenho um amor incondicional pela vida, eu tenho por mim e pelo outro. E quando a gente passa um outro olhar também, porque isso é um olhar, é uma visão da alquimia. A alquimia, aqui tem vários alquimistas, todos vocês estão aqui que são alquimistas também, estão se relembrando. Então, a alquimia ela tem esse olhar. E é através dos olhares que cada um tem que nós conseguimos observar o todo. E quando a gente faz uma analogia com os arquétipos, que são primordiais, são consciências primordiais, o reino mineral nós ligamos com câncer. Por que câncer? Porque a ancestralidade. Quem veio antes de você? Quem veio antes de mim? Meu pai ou minha mãe? Quem veio antes dele? O pai deles. E se eu vou fazendo essa cadeia, eu vou voltando. Quem veio depois? O animal. E depois o vegetal. E depois o mineral. E depois os 4 elementos. Então, por isso a gente faz essa analogia com câncer. No vegetal, a gente liga com os arquétipos de Gêmeos e Leão. Por que Gêmeos? Gente, não é o curioso? Eu estou bem, mas eu vou para o mundo, eu quero conhecer. É o reino vegetal. Eu sei que eu sou uma laranjeira, eu dou laranja. Mas eu entendo que do meu lado tem o limão e tem o capim. Nossa, o capim, ele serve para quê? Ele dá comida para o pasto, ele é adubo. Mas ele é maravilhoso do jeito que ele é. É leão. Então, esses 2 arquétipos dentro da astrologia estão ligados para a casa 3 e 5, que é o chakra esplênico. No reino animal, a gente tem o quê? Como nós vimos ontem, é o instinto, o chakra umbilical, mas se liga com o touro
E virgem, por quê? Por que virgem? Porque a rotina. Qual a rotina dos animais? O jacaré, ele tem um território dele, o território é todo. Isso aqui é meu. Eu nado nesse lago. Não passa por aqui que eu te como. Ó, o leão ele tem um território dele, o macaco dele. Eles têm aquilo para eles, mas eles vivem uma rotina. Qual é a rotina? Comer, caçar, fazer a espécie sobreviver. E nós temos isso também, da nossa rotina diária, do acordar, olhar para o nosso esposo, olhar para os nossos amigos, ir trabalhar, olhar a vida com grandiosidade, e porque às vezes a gente para, a gente age mais pelo emocional e não pela razão. Porque a gente age muito pelo instinto, a gente deixa de pensar. E aí a gente galga para o reino hominal, que somos nós, que trazemos a ressonância do Áries e Libra. E o que é Áries e Libra? Quando nós chegamos no reino humano, nós estamos com livre-arbítrio, nós estamos com pensamento contínuo, nós pensamos, nós entendemos que não é porque eu estou no meu espaço, que isso é meu, que eu não posso abrir mão e ir para outra coisa, eu não estou apegado. Os animais, eles não têm esse pensamento contínuo. Nós já temos. E às vezes nós não agimos como tal. E às vezes nós nem damos valor. Olha que interessante. E a gente acha que nós estamos no topo da cadeia. Mas e quem veio antes da gente? O reino animal ele já é perfeito. Ele já é evoluído. Eles são evoluídos. Se ele não tivesse evoluído, nós não estaríamos aqui. Nós temos 4 reinos. Pronto. Olha a mão de vocês. Olha para a mão. A gente tem um reino, os 4 elementos. O primordial. Pega o dedo mindinho. Vocês vê 3 linhas, correto? 3 falanges. Tá pronto. Reino, os 4 elementos. No dedo anelar, vocês também vê 3 partes, 3 falanges, 3 divisões. O reino mineral, ele está perfeito. O 3. A gente passa por reino vegetal. Olha na mão de vocês, o dedo aqui, o dedo que a gente dá dele, né? Então, a gente vê esse dedo também tem 3. O dedo do vegetal, o reino está perfeito, evoluído. Nós temos o reino animal, o indicador, também perfeito. E agora nós chegamos no reino nominal. Por que nós só temos 2? Ah, é biológico, uma pessoa nem mas por quê? Nós estamos evoluindo? E como é que a gente vai evoluir se nós achamos que nós estamos somos o cara, você é a cara, e somos donos da verdade, quando na realidade nós não damos valor para a nossa ancestralidade. Se canse, quem veio antes? Olha para os animais, quem tem gato? Quem tem cachorro? Você já observou que eles contemplam, eles vivem a rotina deles, mas eles contemplam, eles param, eles olham, tomam banho de sol, eles param e ficam deitados, porque eles sabem que não é só correr, não é só comer. Eles sabem, eles não brigam. Você já observou? Eles não ficam, meu Deus, eu preciso ganhar dinheiro muito porque eu preciso sobreviver. Nunca falta. Eles sempre têm. Porque a fonte ela é abundante. Por que a gente esquece isso? E isso é o nosso chakra cardíaco, é eu e eu. Eu tenho que entender o que veio antes. E aí a gente começa a observar por que os alquimistas, e a gente fala muito dos elementos, porque nós temos esses reinos dentro da gente. Então o fogo primordial, passou pelo reino mineral, passou pelo reino vegetal, passou pelo reino animal, e esse fogo veio para o reino nominal, trazendo a regeneração das nossas células, fazendo as sinapses, o fogo é as sinapses na nossa mente, é o pensamento. Quando a gente pensa, ó, sinapses correndo é o fogo que cria os nossos ossos. A terra primordial, a terra do reino mineral, a terra foi do reino vegetal, a terra do reino animal. E quando chegou em nós,
juntou toda essa informação, tudo aquilo que ela passou, ela existiu, ela tem experiência, e ela formou o nosso sistema hormonal, é o nosso sistema endócrino, então prestar atenção, gente, porque é fone, hein? E forma os nossos músculos. E o ar? O ar no reino, o ar do primordial, o ar que passou pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal e que nos formou. Esse ar é o nervoso, é o sistema nervoso, é o sistema nervoso periférico, trabalha com os nossos nervos. Ai, eu estou nervoso, estou. Ai, calma aí, vamos discernir. Vamos, porque nós estamos assim. E a água? A água faz parte do nosso corpo, que trabalha o nosso sistema metabólico, é o sistema nervoso central, é os nossos órgãos, até porque nós somos 70% água. E aqui a gente começa a observar como Bruce Lipton, o criador da biologia da crença, ele foi sábio em falar que nós cuidamos e alimentamos as nossas células. Se o fogo é as sinapses, se eu penso algo negativo, se eu sinto uma dor, algo que eu sofri, eu faço uma sinapse que passa pelo meu sistema nervoso, que vai mandar para a Terra um comando hormonal que vai fazer o nosso sistema endócrino gerar uma química que vai ser lançada na nossa água, que vai ser colocada no nosso sangue, e essa química do meu pensamento, se é um pensamento alegre ou triste, de dor, de tristeza, de alegria, vai nutrir as minhas células. Então, eu adoeço por conta dos meus pensamentos. Eu adoeço por conta da emoção que eu carrego, porque é a química. Olha, ele não estava errado nem em ponto. E quando nós entramos hoje em Câncer e Capricórnio, a gente sempre tem o seguinte questionamento: e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse casado com outra pessoa? Nossa, tinha outro cara para me casar. E se eu tivesse escolhido outro caminho? E se eu tivesse, não tive meu filho? Se eu tivesse escolhido fazer uma faculdade? E se eu estivesse, meus pais tivessem me dado mais amor, mais proteção? Câncer está ligado com o chakra base, é a nossa ancestralidade. Capricórnio ligado com o chakra coronário. E às vezes nós entramos nessa dualidade. Ou agora nós estamos muito cancerianos aqui, e sempre quando a gente fala de câncer, eu sou um canceriana, meu desafio é ser câncer. E as pessoas quando falam assim, câncer é difícil a gente desapegar, mesmo quem não é canceriano, porque a gente tem esse arquétipo gravado, nosso corpo caloso, gravado na nossa célula, no nosso DNA. Então, às vezes a gente fala, nossa, mas eu não consigo largar esse pensamento, eu não consigo soltar essa mágoa. Por que a gente não consegue? Porque a gente está voltando a se relembrar, câncer nostalgia. Às vezes nós estamos bem, limpando a casa, aí a gente se lembra de um evento que aconteceu, que fulano falou algo para a gente, que a gente poderia, nossa, eu poderia ter falado assim, eu poderia ter feito dessa forma. E aí você começa a vir aquela emoção daquele evento que aconteceu, você sente a raiva. E aí, dali a pouco, você começa a alimentar aquilo e começa a viver aquilo de novo. E aí, é aí que mora o problema, porque você volta para o passado. E você não vem para o futuro, para o presente, Capricórnio. Opa, tá bom, eu passei isso, mas o que eu posso aprender? Qual foi minha escolha? Minha escolha foi não falar, tudo bem. Se fosse hoje, eu escolheria outro. Mas o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou agora para a vida? O que eu faço nesse momento? Câncer por falar de estaca básica, quando aqui a gente tem pessoas muito sábias que são ótimas para falar disso. Da câncer, a gente fala muito dos nossos antepassados, honrar eles. Ai, mas eu não tive amor. Se eu tivesse amor, eu não teria.
feito dessa forma. Se eu tivesse pai e mãe presentes, eu não teria agido dessa forma. Eu sofri. Sim, claro, porque foi a nossa percepção. É a nossa percepção naquele momento. Quando a gente é criança, a gente precisa de um pai, precisa de uma mãe, precisa de alguém para nos acolher, para nos dar a base. Mas quando isso falta, e às vezes porque faltou mesmo, mas porque nós percebemos, isso fica difícil. Mas nós fizemos escolhas. As escolhas foram feitas por nós. Nós, a gente pode até falar, eu teria não casado com essa pessoa, mas quem passou o perfume, pulou a janela da casa e foi encontrar o boy. Quem foi? Foi nós escolhemos. Nós fomos. E a escolha foi feita. E nós temos que arcar com essa responsabilidade das escolhas que foram feitas. Porém, eu não preciso mais conviver com elas, porque a gente fala dos arquétipos, mas a gente tem tempo para tudo. Lembra a Virgem? Tempo para tudo, para plantar, comer. Só que se hoje não faz sentido para mim, por que eu ainda alimento? Por que eu ainda fico assim? Como vocês sabem, eu tenho uma Afrodite. Minha cachorrinha não tem filho, mas eu olho a Afrodite. E a Afrodite é como se fosse uma filha. E quando a gente olha para essa questão, a Afrodite, muitas pessoas tentam humanizar. E eu estava fazendo isso, eu tomei consciência. A Afrodite, ela tem instinto, ela é animal. A criança também tem instinto. Instinto de dançar, de rebolar, de ler, de ter criatividade. Só que a Afrodite faz xixi em casa. Então, toda hora, todo dia, eu lavo minha casa. Faz xixi, eu lavo minha casa. A Afrodite para. E eu brinco com ela. E ela fica mal. Mas é o instinto dela. Ela é um animal. Como é que eu quero tratar ela como se ela fosse uma criança? Aí, quando a gente volta a olhar para a nossa infância, eu sou provedor da Afrodite. Então, nossa, meu pai está brigando comigo e eu preciso dele, eu dependo dele. Se eu não fizer o que ele quer, eu vou passar fome, vai me colocar na rua. Afrodite, eu vou te desertar, hein? E aí, quando a gente vai para a nossa vida, quantas vezes nós, pela criação, não que os nossos pais foram ruins, não porque que nosso pai não nos deram amor, não, mas foi aquilo. Então, às vezes, nós somos moldados em uma caixinha, a gente vai para o tarô. A nossa mãe, a mulher que te criou, a mulher que me criou, ela nos ensina, nos nutre, e às vezes falta essa nutrição. Mas não é que falta, é porque a gente percebe, a gente sente, faltou aquele aconchego, e com isso nós vamos para a vida, galgando as escadas. Então a gente fala, mas falta nutrição, eu não fui amado, eu fui podado. O pai, o sol, o que é para trazer o provento para dentro de casa, o que nos ensina a ter base. Aí ele pega a criança e fala, ó, para de dançar, para de rebolar essa bunda. Eu era um dançarino quando eu era criança. Ixi, dançava muito. Mas era feio para menino. Não, no mato, não pode dançar. Tem assim, eu dançava meio escondido. Mas é esse movimento. É porque os nossos pais queriam nos proteger de alguma certa forma, mas pelas experiências dele. Mas nós acabamos criando uma barreira que bloqueia quem nós verdadeiramente somos. Aí a gente se pergunta, qual foi a época, por que a gente parou de dançar? Por que a gente parou de ser criativo? Por que a gente parou de ter pensamentos fluidos, brincar e a gente se tornou quem nós somos agora? Trabalhando, porque para ganhar dinheiro tem que trabalhar, cansa, a ancestralidade, é dessa forma. E a gente cria um dogma, uma crença. Quando eu fui fazer tarô, graças a Deus, minha mãe sempre foi aberta. Aberta assim, ela me ensinou muito o amor. Amar as outras pessoas como, e por mais que elas fizessem mal, amo. Só amo. Que minha mãe, ela tem um histórico muito de sofrimento, mas se hoje eu sou essa pessoa, é por conta dela. Eu fui para a vida com o olhar da minha mãe, mas faltou o olhar do meu pai.
porque tinha um desatino, mas não era que faltou dele, era que eu percebi daquela forma, que tinha algo ali. Hoje é assim. A gente vai. Minha mãe, quando eu me lembro, que teve um momento que ela falou: Marta, eu quero ver você, você estuda para você trabalhar no ar-condicionado com a unha feita. E eles me davam muito estudo. Meu pai pagava muito curso para mim. Com o pouco recurso que ele tinha, ele me dava estudo. Só que às vezes eu não queria estudar. Mas eles queriam, porque eles não tiveram. E às vezes, por isso, quantas vezes, porque o pai manda a gente fazer, a gente faz. Aí a gente se forma, cria uma crença e depois a gente não analisa isso, vive aquela vida, aquele casamento, com aquela amizade, naquele emprego que nem faz sentido para a gente, mas porque a gente foi ensinado, é uma crença, é assim que se faz. Mas isso faz sentido para a gente hoje? Então, aqui na casa 4 no Câncer, a gente tem a pedra filosofal, essa criança linda aqui. Às vezes a gente fica preso dentro de um cubo daquilo que nos foi passado, um cubo de uma sociedade, mas que nós temos que olhar para nosso passado com amor, limpando isso dentro da gente, para que a gente possa seguir. E olha Capricórnio, o eixo de Capricórnio, é o alquimista. Olha essa carta, é ele segurando Saturno na mão e uma mão com o livro para cima, com Hermes falando, aquilo que está em cima está embaixo. Aquilo que está dentro de você, aquele sentimento, aquela mágoa, aquela dor que você remoe, isso você está trazendo para a sua realidade. Porque nós temos responsabilidade pelas nossas escolhas, pelas nossas ações. Mas Matusalém, meu pai, faltou mesmo. Eu sofri muito. Mas o que, que nós fazemos com isso? Lembra da frase de ontem? Todo o plano traçado antes, no reino, no plano sutil espiritual, antes da gente reencarnar aqui, ele tem como cunho a nossa evolução. Tudo que a gente passa é para a nossa evolução. Mas qual a nossa percepção? O que, que a gente faz com isso? Às vezes a gente passa anos empurrando algo com a barriga. Às vezes a gente passa anos falando, eu vou fazer isso aqui. Hoje eu termino, eu não vou mais trabalhar nesse emprego, eu vou trabalhar para mim. Eu não vou mais ficar nesse casamento. Isso não é, eu não me sinto mais bem. E a gente fica empurrando. Ontem a Rosângela falou algo que me fez refletir muito. Ela falou, às vezes que a sorte não existe, é apenas um alinhamento da sua frequência com o seu estado original. Mas, às vezes, as coisas não acontecem na nossa vida porque quantas vezes nós prometemos algo, Capricórnio, a responsabilidade para nós, para alguém. Olha, eu vou te levar um bolo, né, Rosângela? Vou te levar um bolo. E a mulher, até hoje você não levou o bolo para a senhorinha está lá, sentada na cadeira esperando. Isso bloqueia. Quais as responsabilidades? O que, é que você prometeu para você? O que, é que eu prometi para mim que a gente não cumpriu? E se eu não cumpro, se eu não tenho essa responsabilidade com a minha vida, como é que eu vou olhar e vou materializar aquilo que eu quero? Porque não é mágica. Não tem mágica. A gente sabe que não tem. Mas nós somos co-criadores. E como assim? Se eu quero algo, eu tenho que fazer. Eu tenho que ir, eu tenho que buscar. E quando a gente chega no processo, quando eu entrei nesse caminho, Oi, Bernadette, bom dia! Olha a Bernadette aí, gente. Quando eu entrei nesse caminho, eu comecei Bom dia. a falar com a minha mãe, olhando para minha mãe sempre foi uma mulher que eu trabalhava na boate, nós vivemos o tempo, câncer é isso, câncer é o tempo, é nós emocionarmos, sentimos aquilo ali, mas viver aquele tempo, porque aquilo traz uma experiência para nós. Só que passa o momento daquele tempo. E minha mãe, ela me ensinou muito amor, eu fui para a vida com o olhar da minha mãe.
olhar de amorosidade, entendendo que tudo faz parte do todo, todas as religiões, por mais que minha mãe é evangélica, todas as religiões ela tratava bem. Na minha adolescência, eu fui para outros caminhos, né? Meu nome, né? Matusalém. Fui para o caminho de boate, vivi uma vida perdida mesmo. Minha mãe chegou, quando ela me viu trabalhando, e ela viu eu no meio daquelas drogas, tudo. Minha mãe falou, Marco, não é assim. Mas, e olhou para as meninas que trabalhavam na boate, minha mãe tratava elas bem. Entrava e saía, minha mãe nunca falou, minha mãe conversava com elas, elas conversavam com a minha mãe fazia comida, minha mãe falou, eu vou começar a fazer comida aqui, tá bom? Ela ia na igreja com a fé dela, olha a fé. Ela ia na igreja, pegava uma aguinha ungida, colocava no galão de água, nunca falou nada. As meninas conversavam com ela, alguns clientes falavam, ó, a mãe do Yuri. Nessa época eu odiava meu nome, era Yuri. Então, conversava com ela, só que com respeito. Ela entrava e saía. E ela nunca falou nada. E ela me ensinou a amar. E hoje, graças àquele movimento dela, muitas meninas saíram, mudaram de vida. Eu mudei de vida, só que ela nunca me julgou. Ela me dava conselho de mãe. Mas ela nunca falou, Marco, você está errado. Hoje, nunca. Era o meu tempo. E aí eu mudei. Passei por um processo de morte do nascimento para mudar. Só que aí, quando eu fui, isso é câncer. Quando eu galguei, achei, agora eu sei, agora eu sou um terapeuta. Eu olhei para minha mãe e falei, mãe, a senhora tem que trabalhar seus traumas. A senhora tem que curar sua mãe dentro de você. A senhora fica aí com mágoa, a senhora fala de amor, fica com mágoa. E ela ficou com raiva de Coral, não podia ver falar de Coral. Aí eu caí uma ficha, um dia eu tive um sonho, o Rodney estava, eu fiz um quadro, sonhei com uma árvore e que de um lado tinha um balanço e do outro lado tinha outro. E esse balanço, eu era empurrado e era a minha mãe que me empurrava, era a lua. E eu ia para a vida com essa lua. Eu falei, nossa, eu tenho que curar. Aí eu entendi que eu tinha que curar a mim, que minha mãe está dentro. É o tempo da minha mãe. Ela nunca me julgou. E quando eu olho para ela e falo, nossa, minha mãe fez isso. Quem sou eu para falar isso? Ela veio antes. Os animais vieram antes. As plantas vieram antes. E quando eu parei, tomei essa consciência, eu comecei a mudar a minha vida. Eu não tinha que provar para minha mãe que o que eu acreditava e falar que ela estava errada, não. Eu tinha que mudar as minhas atitudes, trabalhar a autorresponsabilidade de Capricórnio com esse câncer. E aí eu fui. Quando eu comecei a trabalhar isso, eu ressignifiquei com meu pai. Passei um processo com meu pai, pedi perdão para ele. Tive um sonho que meu pai... Olha meu sonho. Meu pai estava esfaqueando minha mãe na cozinha de casa. E aí eu lembrei, eu acordei assustada, falei, meu Deus, que trem é esse? Aí eu acordei, lembrei do sonho, e depois eu fui, passou o dia, eu me lembrei de uma história que minha mãe me contou, que meu pai, minha mãe sempre me levou para a igreja desde pequeno, e uma mulher falou que tinha um homem cantando minha mãe. Era mentira, minha mãe, aonde minha mãe passa, minha mãe tem, uma dignidade, eu devo isso muito a ela. Eu sou muito grato por ela. E meu pai é o Mariano, só que o Mariano calado, ele começou a rolar um facão. Eu falei, pra que isso? Ele, não, vou cortar mais carne. E aí, um dia, minha mãe me levando para a igreja, meu pai seguiu ela. E na consciência dele, se fosse verdade, ele iria matar minha mãe, ele ia me matar e ele iria se matar depois. Só que aí, eu sempre tive uma barreira. Era como se fosse um campo energético que minha aula não se dava com a aula do meu pai. Brigava. E aí, um dia, eu, na casa de uns amigos, minha mãe me ligou chorando. E meu pai nunca, quando descobriu que eu era gay, nunca brigou comigo. Pelo contrário, conversou, nunca levantou a mão para minha mãe. Pelo contrário. É um pai excepcional. E aí, na hora que minha mãe me ligou de madrugada, eu estava na casa dos meus amigos, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi: meu pai brigou com a minha mãe, eu vou lá colocar ele para fora. E naquela época eu nem sabia. Depois desse sonho eu lembrei, eu falei, nossa, era uma marca que ficou lá no meu passado que está aqui.
E aí isso fez com que eu falasse com meu pai e pedisse perdão para ele. Quando eu pedi perdão, nossa, saiu como se fosse um peso mesmo espiritual das minhas costas. Eu fiquei leve. E a partir daquele momento, meu pai começou a curtir minhas coisas, compartilhar quando eu falava de tarô, que para ele era macumba, funcionava. E aí, eu fui fazendo esse movimento. E quando eu fui melhorando, minha mãe, ela sempre teve um movimento com a família dela. Minha mãe não se sentia amada. E sempre quando minha mãe chegava perto de mim, eu sempre me mudava de estado. E quando eu falava, vem, mãe, tá perto, eu queria uma família perto. Aí eu trazia eles. Falava, vem aí a casa, vem. Aí eles vinham. Quando eles chegavam, eu caçava um jeito de vazar. Aí eu fiz uma imersão e eu me entendi. Na conversa com a minha mãe me falou, Mato, todo mundo me abandonou. Eu achei que meu filho não ia me abandonar. Eu falei, mãe, a senhora colocou a expectativa em mim, mas é a senhora que tem que trabalhar isso. E eu falei, sempre se ama, a responsabilidade é sua. E pronto. E fui vivendo minha vida. Eu parei de falar, eu comecei só a ouvir o que ela trazia. E nesse movimento, minha mãe começou a galgar e começou a melhorar. Eu até postei um vídeo esses dias falando, olha que bonito. Quando eu melhoro, tenho a responsabilidade de melhorar a mim próprio, automaticamente melhoro os meus antepassados. Mas não falando, melhorando a mim. E isso é essa jornada de Câncer e Capricórnio. É esse movimento que a gente tem que fazer. E quando eu vou compartilhar uma foto para vocês dessa árvore aqui. Essa é a árvore da vida. Cada um de nós fomos para a vida ou com o olhar do pai ou com o olhar da mãe. Nós somos uma árvore da vida. Eu fui com o olhar da mãe. Minha mãe está na minha casa 1, meu pai está na minha casa 7. Só que eu tive que fazer isso aqui, nós temos que fazer isso aqui, ter Saturno. Por quê? A gente está falando de Câncer e Capricórnio no sábado, porque é Saturno. Nós temos que ter essa autorresponsabilidade de olhar para dentro da gente e entender que é nós que fazemos esse processo. Foi a nossa percepção que fez a gente ir para o mundo, fez a gente fazer o que faz. Mas é nós que precisamos mudar. E agora, o que vocês, agora eu queria ouvir a vocês, como que é esse Câncer Capricórnio na visão, no conhecimento, na vida de vocês? O que a gente pode trazer para que a gente possa ir soltando aquilo que nós temos guardado em nós? Oi, Mário, a Mário maravilhosa. Bom dia. Bom Dia a todos. dia. Bom dia. Oi, Thay. Gente, lembrando que isso não é palestra, eu trago um assunto, porque precisa, e é uma roda. Ontem, minha mãe tá aí. Oi, mãe! Que Maravilhosa! bom. Ontem minha mãe entrou, só que eu não vi ela, e hoje ela tá aqui. Que bom. Eu estou muito feliz por isso. Você, e Matusalém, você falando, né, desse momento que você passou quando você trabalhava com boate, né, dessa vivência que você teve, eu até anotei aqui, não sei se faz sentido, né, para você, mas eu achei muito bonito a atitude, o momento que a sua mãe teve, essa sabedoria, né? Como você falou, ela não concordava com aquilo, com a forma como que você estava levando a sua vida, mas ela não te julgou. Ela foi, né, até o ambiente, fez o melhor que ela pôde, né? Igual você falou, ela levava água benta, água fluidificada, cada um, né, fala de uma forma, e agiu do jeito dela, sem interferir, sem te ditar caminho. E eu, assim, eu até anotei aqui para te falar que, de repente, você com ela poderia falar alguma coisa assim, sabe?
em um outro momento, de repente, desse movimento que ela fez. Acho que isso mexeu diretamente com o meu lado mãe, né? Dessa sabedoria dela, porque muitas vezes a gente quer interferir na vida dos nossos filhos, né? E ela agiu com muita sabedoria nesse momento. Então, assim, eu fiquei admirada com essa sabedoria e grata por você compartilhar isso, porque a gente, como mãe, muitas vezes fica perdido nesse ver o filho indo para um caminho que a gente vê que não vai dar certo, mas muitas vezes não sabe como agir. Verdade. Perfeito, Ana. Thay levantou a mão. Matusa, eu vou discordar de você em um ponto, Pode discordar. que é quando você diz que você foi para a vida com o olhar da sua mãe. Na sistêmica, e aqui a gente vai entrar em escorpião. Olha o escorpião aí. Na verdade, a gente só vai para a vida quando a gente toma o pai e a mãe, né? E o que você trouxe aqui é muito importante. Um deles acaba tendo um papel mais importante. E aí a gente tem essa sensação, sim, né? De impulsionar, de empurrar, de ir para frente. Mas para que a gente se torne completo, a gente tem que integrar essa outra parte nossa. Os 50%, a gente é 50% pai e mãe, né? Então a gente tem que integrar. Enquanto a gente não integra a outra parte ali, o pai está na sombra, o pai está em escorpião. Olha o sonho que você trouxe, que é um sonho, né? Como o que você internalizou ali do seu pai, mais escorpião, né? De um crime, um assassinato, uma coisa, né? Horrorosa. E ali, qual o movimento que você fez? Quando você foi, pediu perdão, você liberou aquilo. Você olhou para a sombra e que você disse muito bem, foi o pai que você tinha internalizado. Não que ele fosse aquele homem, mas o Matuto internalizou ele daquela maneira, né? Então, é, a cura, eu posso dizer a cura de escorpião, porque ali está a nossa sombra. Então, não é cura, é reconhecer que nós somos luz e sombra, e que a gente tem que integrar essa sombra, olhar para ela, e entender que ela existe dentro de nós e transformar isso em poder, que é o, digamos assim, o lado luz de escorpião. Pegar esse poder de Plutão para a gente. Então, é esse ponto que eu queria trazer, porque Perfeito. a gente, o eixo Câncer, Capricórnio, ele é o eixo estruturante do nosso mapa. Se ele não está bem, a gente não roda, a gente não vai nem para os relacionamentos, né? Áries Libra, porque a gente tá ali o tempo todo, a gente vê os nossos pais, né? Papai e mamãe. E não pega eles, a gente não consegue olhar para os outros setores da vida, né? Não de uma maneira verdadeiramente como nós gostaríamos de viver, né? Exatamente, tá? E isso traz a gente. Eu trouxe essa experiência porque eu ia trazer uma terceira pessoa. Ai, gente, a gente está aqui. Não, mas perfeita, Vamos trazer, maravilhosa. porque eu estava conversando com a Lília a respeito disso esses dias, foi na segunda, terça-feira. A gente estava falando justamente desse ponto. Câncer dentro da gente. O que é aquilo que a gente está guardado? O que a gente internalizou e que faz com que nós vivemos o dia de hoje, a nossa realidade hoje. Porque isso é dependendo daquilo que nós sentimos, as nossas percepções. Lília, oi Deise, oi Leda, ó, tô vendo vocês aqui, hein? Bom dia. Mas, Matusa, seu olhar é perfeito. Se eu fosse trazer meu exemplo, seria o contrário. Eu diria que meu pai me levou, me empurrou para a vida.
Só que eu só consegui me encontrar a partir do momento que eu comecei a olhar minha mãe com outros olhos. Que A eu Avelina está conheci a levantando minha a mãe. mão também. Tá mudo, Avelina. Sim, bom dia. Tudo Bom bem com dia. vocês? É interessante, né, estar aqui ouvindo tudo isso que vocês, pessoas que compreendem muito de astrologia, que a astrologia e eu temos um bloqueio, sabe? Não entendo muito, não. Minha filha ama astrologia, ela entende tudo de astrologia e a mamãe fica só observando. Mas falando um pouquinho da Venina, eu sou filha de um casal bem jovem, uma moça de 17, um rapaz de 19. Aí eles se uniram para me ter, né? Se casaram. Eu, com 5 meses, cada um foi viver sua vida. E eu fiquei com a minha avó e meu avô. E isso foi para mim, durante anos e anos da minha vida, o maior abandono que alguém pudesse ter na vida. Porque eles refizeram as suas vidas, eu fui quem ficou, eles tiveram outros filhos, outros maridos, outras esposas, e eu fui quem ficou. Aí, depois de muitos e muitos anos, muitos tombos, muitos tropeços, me casei com 15 anos. Aí, com 19 anos, eu já tinha 3 filhos. Então, hoje, eu tenho, meu caçulinha tem 37 anos. Eu tenho 6 netos. Então, quer dizer, minha vida foi rápida, né? E eu, somente há uns 15 anos, eu tomei uma decisão. Eu vou atrás dessa mãe, eu vou atrás desse pai. Antes, a minha vida era assim. A Avenina nunca estava bem. A Avenina era um tropeço atrás do outro. Não estou dizendo que hoje a Avenina está ótima, maravilhosa, no céu, não. Mas hoje eu consigo olhar para a Avenina e ver coisas muito boas que a Avenina faz. Antigamente, não. A Avenina era o problema. E eu não culpava ninguém, não. Era tudo eu mesmo. Eu me autorresponsabilizava por uma ansiedade, por algo que não deu certo, pelo dinheiro que era pouco, pela situação, pelo trabalho que era ruim. Tudo era. Sabe aquele lance assim, a Avenida é a culpada? Aí resolvi ir atrás. A mãe sempre esteve perto de mim, porque filha da mãe fica com os avós maternos. Aí eu tinha aquela proximidade, né? Você me deixou, né? Cuidou dos outros e não cuidou de mim. Mas eu resolvi fazer as pazes, resolvi, não é nem perdoá-los, é perdoar em mim aqueles pais que não cuidaram de mim. Só que meu pai tinha quase 30 anos que eu não o via. Eu não sabia nem se era vivo. E eu busquei, eu fui atrás de até da polícia, eu fui atrás para ver se ele não tinha nenhum registro policial. Eu fui em vários cemitérios para ver se ele tinha sido enterrado. Até que, como um passe de mágica, eu encontrei meu pai. Encontrei meu pai num sábado, na quarta-feira meu pai estava no portão da minha casa, tocando a campainha para me ver. E quando esse pai chegou, foi algo tão louco, porque eu estava na escola. E a minha filha, eu falei, minha filha mora perto. Eu falei, filhinha, vai na minha casa, porque o meu pai tá na minha porta. Recebe ele lá para mim. E eu falei pro meu esposo, vamos correr para casa. E voltamos para casa correndo. Para casa não, para casa da minha filha, que ela tinha levado meu pai para lá. E aquele homem acabado, sabe? A vida bateu nele o tempo inteiro. Ele me abraçou, filhinha, vem cá, filhinha. Naquele momento, não foi só a cura da filhinha que esperava o pai, mas eu naquele momento foi a cura da mãe, foi a cura do pai, foi a cura da filha. E eu que me sentia sozinha, com 3 irmãos, né, por parte de mãe, que são os irmãos que eu mais convivo, apesar de que cada um segue seu caminho, é muito diferente um do outro, descobre que tem mais 17 irmãos desse pai.
Misericórdia. E aí, esses 17 irmãos, quando eu fui vendo cada um, a impressão que eu tenho é que eles me esperavam a vida inteira. Eles são mais próximos de mim do que os que estão próximos. Quando eles me veem, eles me abraçam de um jeito que vocês não têm noção. Eles me têm como uma pessoa, sabe assim, a superior que chegou, é quem faltava para nossa vida, é a luz que a gente esperava para a gente viver, para a gente ter. Aí eu ouvindo vocês, né, que compreende a colega aí que é do sistêmico, né, que fala da constelação familiar, o Matusalém que fala aí de toda essa alquimia, né, que envolve a nossa vida, eu fico olhando e falo, gente, na realidade, na vida real, é tudo isso aí. É tudo isso aí. Sem explicações teóricas, mas vivida. E eu vivi essas dificuldades, essas ansiedades, e vivo ainda, né, claro. Meu pai hoje está bem velhinho, mora em Mato Grosso. Eu vou lá sempre que eu posso. E eu vou lá só para uma coisa, para ouvir reclamações dele e abraçar e beijar e falar que eu amo. E eu falo que eu amo meu pai, não porque é bonito, eu falo porque eu sinto. Ontem eu falei para minha mãe de manhã, falei, eu chamo ela de Dona Mãe. Falei, Dona Mamãe, eu vou ir hoje só para te abraçar. Falei de manhãzinho. Sabe assim, a namorada que vai encantando o namorado? Aí, mais tarde, olha, eu vou ir. Ah, não, vou dar um abraço, não, vou dar dois. Quando eu cheguei lá, que eu a encontrei bem na rua, assim, ela veio e ela falava assim: "Ah, esse é o abraço, esse é o abraço." Então, assim, a filha que buscava o pai também não existia para eles. Eu passei a existir para esses pais no momento que a gente sei lá, se perdoou, se conectou, se aproximou. Então, eu acho tudo isso muito lindo que vocês falaram, mas aí eu quis dar o meu ponto de vista da vida real, que é exatamente assim que acontece. Obrigada. Menina, que perfeito a sua colocação, porque é isso, aqui a gente está falando com pessoas reais, é a experiência real, é a nossa autorresponsabilidade real. Cristiane, você quer falar? Abre tua câmera, teu microfone. A Cristiane falou que... Oi? Cadê? Teu microfone está desligado, sua câmera também. Quando a gente fala desse movimento, é a vida real. E a Cristiane acabou de colocar aqui que ela nunca, pena que nunca vai ver o pai dela. E, às vezes, é como nós internalizamos. E nosso pai, nossa mãe, por mais que eles não estão presentes, a gente pode resolver isso dentro da gente, fazendo uma reflexão. Rosângela, quer falar? Estava escrevendo aqui sobre isso. Já escrevi um livro. Gente, que interessante, né? Falar sobre o eixo Câncer e Capricórnio é falar de nós mesmos, né? Porque quando eu faço a reflexão da união do DNA fixo em mim, o que eu estou fixando? Quando tem a descida do DNA, né? Ele fixa os meus pés no chão. O câncer, ele vai me trazer o que é a estrutura, né? O que é essa estrutura, assim, de fixação, de aterramento? O que eu preciso aterrar na minha vida, né? O que eu estou precisando aterrar? Porque câncer, ele simboliza o que? O receber. Nós somos recebidos nas águas mais sulfúricas. E quem recebe a gente? A lua, né? Fiquei muito emocionada com sua mãe aqui, Matusalém. Ela representa todas as matrizes, né? Todas as matrizes nossas, de onde nós viemos, né? Então, assim, olha que honra, né? Fiquei muito emocionada. Até você podia falar para nós o nome dela, né? É a Cristiane. Cristiane, bem-vinda, viu? Você, assim, é recebida com muito amor por nós, porque você representa Sim. todas as matrizes de todos aqui, tá?
E eu estou muito feliz com a tua presença. Você tem um filho assim que é uma joia cósmica, vamos dizer assim, né? Verdade. Ele é maravilhoso. Então, assim, eu convido vocês a pensarem, né, o que câncer quer que eu aprenda a receber? E eu trabalhar esse recebimento com honra, principalmente com honra, porque aqueles que vieram antes de mim, eles fizeram várias coisas para que eu pudesse estar aqui e ter a oportunidade de ter coisas que eles não tiveram. Principalmente até a consciência. A gente tem mais facilidade hoje de adquirir conhecimento. Muitas vezes eles não tiveram. O pouco conhecimento que eles tinham era a grande sabedoria que eles carregavam. Então, assim, tudo isso está dentro da gente. Tudo isso está dentro da gente. E quando a gente pensa isso, a gente tem que abaixar a cabeça e ser grato, né? Gratidão por vocês terem feito tudo isso. Senão eu não seria quem eu sou hoje. Mas a gente olhar para trás, não com mágoa, não com raiva, só com amor e gratidão. E aí a gente olhar para o futuro, que é o agora. Porque o meu futuro sou eu que desenho. Eu não preciso repetir história, por isso que eu estou no futuro, que é o presente. Na verdade, o futuro é o presente. Porque é a forma como eu sinto, como eu faço, que eu vou realizar o meu futuro. São as escolhas. Olha, a gente vai de novo para Escorpião, né? Escorpião, ele é assim algo muito profundo. Helena Blavatsky, ela diz que Escorpião não existia no círculo, na mandala astrológica. Ela foi criada a partir da fonte da luz, porque é o único elemento que traz para nós o mergulho profundo no eu, o mergulho profundo no que eu sou, quem eu sou verdadeiramente. E aí, quando eu olho para o céu, está lá em cima quem? Capricórnio, vestido de Saturno, para me fazer lembrar quem eu sou. Quem eu sou diante da vida, quem eu sou diante das dificuldades. E quem eu sou verdadeiramente para mim mesmo. Essa é a, por isso que é o DNA que fixa. Fixa em mim quem eu sou. Mas diante de tanta coisa que acontece na minha vida, nem eu sei quem eu sou. Então, esse arquétipo ali chama a gente, ó. Esses dois arquétipos, assim, eles chamam a gente para isso, ó. Quem és tu diante da vida, né? Quem és tu diante do todo? E quem és tu diante das tuas escolhas? É esse questionamento que a gente tem que levar. Né? E lembrem-se, o futuro é agora. Só eu que desenho o futuro. Olha para trás, agradece teus ancestrais. E você olha para o futuro agradecendo a você mesmo por você poder estar aqui para fazer diferente e eles olharem para você e bater palma. Eu acho que é só isso que eu posso falar. E agradeço mais uma vez a mãe do Matusalém, viu? Pela sua presença aqui. Você não tem ideia do poder dessa magia de ser mãe, né? Na verdade, é que você está sendo a mãe de todos hoje, tá? Um beijo e gratidão, viu? Beijo também. Bom dia. Bom dia. Eu não tá aí a câmera. Apertei a câmera. Bom dia. Eu não tive esses estudos todos, esse apoio todo, mas o que a amiga acabou de falar aí, eu cresci com isso na minha cabeça. Eu não sou nada que as pessoas falam, eu sou a Cristiane que eu sou, eu vou fazer sempre o meu melhor, e assim eu fui fazendo sempre o meu melhor. Muitas parentes, eu entendo a amiga que falou também perfeitamente, porque quando a gente é abandonada pela mãe da gente biológica, a gente é criada sempre pela família dela, então a gente fica sabendo como é que ela está, querendo ou não, né? E aí a gente vai crescendo e fala assim, poxa, por que ela cuidou dos outros filhos e não cuidou de mim? A primeira pergunta que toda criança abandonada se pergunta. Por que ela não me deixou com meu pai, então, se ela não ia cuidar de mim? Porque não é justo, eu sempre achei assim, que a minha biológica, ela foi muito irresponsável. E penso isso até hoje, não mudei meu pensamento desde criança. Porque ela tirou a responsabilidade que era dela e do meu pai jogou para uma terceira pessoa que já tinha criado seus filhos, entendeu? O meu filho está aí, ele é prova testemunhal minha, que eu nunca deixei ele na casa de ninguém para nada. Sempre eu e meu esposo. Se eu fosse ter uma consulta e não pudesse levar ele, meu esposo ficava, perdia um pouquinho de serviço, ficava com ele, ou levava para o serviço. A minha filha também, quando era bebezinha, quando eu não podia, nem meu marido, meu filho ficava. Nós nunca deixamos com parente, nunca
Não porque a gente era melhor, é porque a responsabilidade era nossa. Era eu e meu marido que tinham nossos filhos, entendeu? E na hora que o meu filho precisou de eu deixar a irmã dele, sem o pai dele estar perto, para mim acompanhar ele, eu me senti muito mal. Eu morri 2 vezes. Morri vendo meu filho correndo risco de morrer, morri vendo a minha filha ser deixada para trás. Foi uma dor muito forte que só eu entendi naquele momento. E passei. Até o meu esposo chegar, dar suporte para minha filha, dar suporte para mim, dar suporte para o meu filho que estava no hospital. Aquele momento ali foi o pior da minha vida. Porque eu, Cristiane, que quis ser sempre a melhor, não consegui estar com meus 2 filhos protegendo os dois. Eu tive que escolher um para acompanhar e deixar a outra. Quando a minha filha chegou e falou: mãe, eu senti abandonada, eu chorei e pedi perdão para ela, porque eu sei a dor do abandono, essa dor é muito ruim. Ninguém que não é abandonado não vai saber. Ninguém que não tem pai, não tem mãe junto, não vai saber o que nós, que foi criado com vó, com tia, sei lá com quem, sente a falta do pai, sente a falta da mãe. Eu senti muita falta do meu pai, por quê? Eu encontrei na minha avó, que é minha mãe de corpo e alma, o amor, a honra, tudo que é da minha mãe, que é da minha avó, eu encontrei nela, mas no meu pai ninguém supriu. O abraço que eu tenho para dar no meu pai é o meu pai que vai receber. Ninguém vai receber esse abraço. O da minha mãe, a minha avó recebeu o amor, o carinho, o cuidado, a minha avó recebeu. Mas o meu pai, ninguém preencheu o lugar. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui casar com meu esposo, que meu esposo é meu primeiro namorado e marido, eu namorei para casar, eu estava com 15 anos, minha mãe teve que assinar. E aí, eu entrei na igreja, não aceitei ninguém entrar comigo. Eu queria, na minha cabecinha de criança ainda, que tem esse lugar de criança na minha cabeça até hoje, eu entrei sozinha porque eu falei, se meu pai aparecer, eu paro todo mundo e espero meu pai entrar comigo. Mas não aconteceu isso. Então, eu fui, cada passo que eu dava para frente, eu chorava. E na minha cidadezinha, que é desse tamanho, aí depois saiu o comentário assim, ai, Cristiane estava casando forçada. Não é que eu estava casando forçada. É porque eu estava esperando meu pai, mas meu pai não chegou. E aí eu entrei, né? Feliz da vida, lógico, mas entrei chorando porque eu queria meu pai. E ali eu entendi, meu pai não vai vir. 15 anos da minha vida, eu espero meu pai até hoje. Eu sei que eu não vou, eu sei que eu não vou ver meu pai, porque eu descobri que ele está morto, né? Mas eu tenho fé que eu vou ver ele no lugarzinho que eu tiver com ele lá no céu, eu vou dar o abraço que eu preciso dar nele, o abraço que é dele, né? E eu não sou essa heroína toda, não. Eu só quis ser melhor do que foram para mim. Eu quis ser a melhor mãe errando? Sim, errando. Porque não vem com manual de instrução a mãe. Mas eu quis ser a mãe que eu queria ter tido. A mãe companheira, a mãe que entende o filho. Não aceita muitas coisas, mas a gente entende. A gente fala, meu filho, eu não estou muito afim de isso aí. Mas quando você está aí nessa fase, eu estou contigo. E vai passar. Eu cresci sabendo que tudo passa. Eu cresci sabendo que eu ia crescer, que eu ia fazer a minha história. Eu estava naquele momento. Graças a Deus, Deus foi muito sábio comigo, sabe? E me ajudou muito. A minha história foi muito triste quando eu fui conhecer a biológica, porque até então, a biológica, gente, é a mãe que me teve, tá? Eu não consigo chamar ela de mãe, eu chamo ela só de biológica. Porque foi um momento muito triste, porque foi assim, ó, não falaram para mim que a minha mãe não era minha mãe. Eu cresci pensando que a minha mãe era minha mãe. Então, quando a minha mãe adoeceu, que é a mãe dela, né, é minha avó, a minha mãe adoeceu, teve que se tratar. E aí eu estava com 8 anos. Até os meus 8 anos, eu era uma cristiana. Depois dos meus 8 anos, eu passei a ser outra cristiana diferente. Com outra visão das coisas ruins, que eu não sabia o que era coisa ruim. Então, eu fui conhecer minha mãe. Chegou na rodoviária de Vitória, que a gente morava no interior, minha mãe ainda mora lá, no interior do Espírito Santo. No interior, aí chegamos na rodoviária. Aí minha mãe falou assim: dá benção para sua mãe. Olha, como assim? Dá benção para sua mãe? Ali fez um ponto de interrogação e vários pontos de interrogação. Dei benção, né? Eu só dei benção, porque fala mãe com outra pessoa, né? Aí ela foi para a Bahia,
E eu fui com essa mãe que me deram. Nossa, que mãe horrorosa. Nem Ô, queira saber. mãe, obrigado por ter falado. Ai, filho, tá bom. É, Eu sou muito sincera, não, então. não, 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 foi bom, mas essa parte da entrevista eu tô aqui quase chorando. Tá. Obrigado por tudo. Eu acho que Tá, mas aí eu quero dizer assim, que eu amo meu Capricórnio, porque eu acho assim, eu sou capricorniana sempre, sou guerreira, eu me sinto guerreira. Quando a pessoa fala assim, ai, Cris, você não conseguiu isso, aí que eu mostro que eu consigo, entendeu? Que eu sei que eu posso, o poder está dentro de mim, no meu querer. Se eu não quiser, claro que eu não quero. Pois é. Aí é, então, pode falar. esse olhar que a senhora tem, a senhora pode sim, o que a gente está falando é que a gente tem as questões familiares, e é a base. Só que a senhora pode voltar naquele momento. Dentro da gente não existe tempo e espaço. O tempo e espaço ele acontece aqui, a gente marcar um horário para a gente se conectar e estar junto. Mas dentro, isso não ocorre. Quando a gente se lembra, a gente sente a dor, sente a alegria. Mas Eu, quando Mato, eu você não sei. pode voltar no tempo Uhum. e ver você entrando naquele casamento com o seu pai e falar para o seu pai o quanto você o ama, o quanto está grato. Quando você mexe com o passado interno, que é o que está dentro e está fora, e é uma imagem que a Rosângela trouxe muito linda, qual é o mundo que nós criamos dentro? E nós, ressignificando esse mundo interno, aquilo que aconteceu, nós mudamos a nossa vida hoje em ação. Eu acho que é isso, eu acho que é esse movimento que a gente É por isso que eu Matusalém, falei, é por isso Matusalém. que eu falei que eu não sou meu filho. Eu entrei para falar o que a outra senhora tinha falado aí, a outra amiga tinha falado da mãe. Eu entendo ela perfeitamente, porque eu também fui, né? Eu também me senti assim. Só que hoje eu sei que foi uma fase que passou, né? Foi uma fase que passou. Se eu ver, eu não vai doer, sabe? É isso que o que Mato não entende, mas ele vai entender. Não vai doer, entendeu? Não vai doer. Porque eu não vou deixar doer mais, entendeu? Porque agora eu cresci, agora eu sei me defender. É só isso. Matusalém, eu quero dar uma palavrinha. Cristiane, foi um prazer te conhecer. Você é muito linda, você parece irmã do Matusalém, tá? Não Todo mundo parece fala mãe, isso. não. Obrigada. E Todo te mundo fala isso. agradecer imensamente, porque o Matusalém é o meu parceiro de alma. É o meu parceiro. E ainda bem que meu marido não tem ciúme dele, sabe? Não. Porque o meu marido é muito ciumento. Eu não ia poder fazer essa bateria se não fosse o Matusalém. Então, o Matusalém, para mim, ele é muito especial, Uhum. muito querido, e nós somos realmente almas gêmeas. Um completa o outro na nossa jornada, né, alquímica. E dizer o quanto que esse momento, gente, é especial para todos nós. Porque quando a gente escuta a história do outro, a gente também se vê um pouco também na história. Porque todo mundo tem um pai, tem uma mãe, todo mundo tem uma história para contar, Uhum. todo mundo tem suas dores, seus traumas. E o importante é como cada um olha para a sua história, como cada um vai contar a sua história. Porque a sua história, só você tem esse olhar. Sim. É só você vai ser o olhar que você vai dar para a sua história. Olha quantos falaram aqui e quantos deram o seu olhar próprio para a sua história. Então, é a gente prestar atenção na nossa interpretação. Porque numa família pode ter 10 filhos. Cada filho vai ter o seu olhar para a sua mãe e para o seu pai. Cada pessoa é única. O que eu vejo na minha interpretação não vai ser a interpretação que o meu irmão ou a minha irmã vai dar. Então, é essa interpretação que a gente precisa passar a ter e a colocar escorpião aí. Colocar a energia de escorpião nessa interpretação.
Vamos procurar olhar de uma forma diferente do que a gente faz, para que isso não seja tanto um peso, para que essa interpretação seja mais leve. Quando a gente coloca. Ontem mesmo eu atendi eu tenho um assistido que já é a segundo mês que eu atendo ele, e ele trouxe muita questão, ele tem muita questão com pai e mãe. E eu perguntei para ele, desde o dia que a gente se encontrou até hoje, o que que mudou para você? Qual foi a sua caminhada daquele dia, da primeira vez que a gente se viu, para hoje? Ele virou para mim e falou assim: sou hoje mais grato. É, Eu sou grato. É o que a Rosângela falou. É a gente ter a gratidão. sim. Trocar a dor, né, Cristiane? Trocar a dor pelo agradecimento. Porque se nós estamos aqui, é porque a gente teve um pai e uma mãe. Sim. Por isso estamos aqui. Então, eu achei tão lindo o que ele colocou, porque, assim, de alguma forma, a nossa conversa, porque, assim, não é só um tratamento em gráficos, como eu sou radiestesista, para quem não conhece, quem não me conhece, não é só você fazer o tratamento da pessoa num gráfico, mas é você trazer a consciência dela de como ela faz a interpretação da vida dela. É essa consciência que cura, é essa consciência que traz um olhar diferente, que é o olhar exatamente colocar escorpião nessa interpretação. Então, não é só um tratamento energético, mas é a consciência que você passa a ter sobre o fato. O fato não vai mudar, o evento não vai mudar, mas o que você pode mudar é você. É a sua consciência e a sua verdade e a sua interpretação para o fato. Ô, Cláudia, perfeito. E é aquela frase, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E conhece a ti mesmo e conhecerás a morada dos deuses e o segredo do universo. E o segredo está em nós, dentro da gente. E é isso que nós temos que trazer com essa energia de escorpião, analisando as nossas relações familiares, mas, acima de tudo, analisar a nossa responsabilidade perante a vida. Lília, você quer falar? Não, eu acho que todo mundo colocou muito bem colocado tudo que tinha para colocar. É, perfeito, uma manhã muito proveitosa, certamente para mim. E sua mãe realmente é linda, linda de alma e linda de corpo. Obrigada. Parabéns, Cristiano, seu filho é Obrigada. excepcional. Gente, eu queria falar uma coisinha. Pode ser? Pode, claro. Bom dia a todos. Só para complementar o que a Cláudia estava falando, e assim, é uma sugestão que é muito interessante a gente observar quem é que forma o nosso grupo familiar ou a casa 4. Se vocês olharem o mapa natal de cada irmão, da família, do pai, da mãe, do avô, da avó, você vai perceber que sempre tem coisas que se repetem, mesmo que este mapa seja muito diferente. Você pega 4 irmãos, que podem até nem ter uma diferença de idade muito grande, porque tem algumas coisas que, alguns planetas que são geracionais, mas cada um deles, a Lua pode estar numa posição diferente. Então, esse filho vai olhar esta mãe, é a mesma mãe, mas vai olhar um aspecto diferente. E na alquimia, né, a gente, quando escolhe encarnar, a gente escolhe a mãe, né? E esse processo, quando a gente abre o mapa de uma família grande e tal, e você olha, inclusive você às vezes consegue perceber quem é completamente diferente de todo mundo que está ali. Porque às vezes você, dentro de uma família, você se sente estranho, mas não é. Na verdade, cada um de nós está onde deveria estar. E dentro daquele núcleo familiar, dentro daquelas pessoas, por mais que a vida aconteça de forma diferente, aquilo era necessário para cada um de nós. Então, não é
é acolher, é entender esse processo. E às vezes você que foi o caso, acho que da Penina falando, você era necessária dentro do caminho você realmente era a irmã que estava sendo esperada, né? E quando a gente olha isso e vê o quanto as famílias são conectadas, quanto essa casa 4 dentro desse arquétipo de câncer, reúne as pessoas, as almas certas, no lugar e na família certa. Ninguém está numa família errada. A gente tem essa sensação, né? Não sei o que eu estou fazendo aqui, todo mundo é muito diferente de mim. E não é, e não é. Então, quando a gente olha a nossa origem, de onde a gente veio, e honrar é entender que aquilo tem um lugar dentro da gente. E é a partir dessa base que você vai chegar na casa deles. Tá bom? Perfeito, Conceição. E o que Conceição fala é justamente essa dualidade dos arquétipos. Câncer é Capricórnio, Áries e Libra. No conhecimento hermético, uma moeda de R$ 1, ela é o real, mas ela tem duas faces. Ela tem cara e ela tem coroa. Se eu venho para aprender a amar, eu posso vir com a face da cara e receber o desamor para que eu aprenda a amar. Talvez você recebeu o desamor, mas o quanto que você ama e com esse desamor você aprendeu a amar. E às vezes eu posso vir com coroa, receber tanto amor e não saber aproveitar. Sempre é os dois polos. O que nós precisamos ter com clareza e trazer é essa integração. Isso a gente tem com conhecimento, é com troca. É conhecer o que cada um tem para entregar e aceitar, fazer, aceitar não, entender, sedimentar e ver se aquilo faz sentido na nossa vida. Perfeita colocação, Conceição. Não poderia ser melhor. E aqui nós temos, né, eu acho que a participação... Matusalém, Oi? deixa só eu falar um detalhe aqui, que para mim foi assim algo que eu achei incrível. Meu pai, na época que ele veio aqui na minha casa, ele morava em Cocos, na Bahia. Só que não era na cidade de Cocos, é num vilarejo de Santo Antônio, bem no meio da areia, assim, naquele meio do nada. Aí eu o levei para casa dele, né? Nós colocamos ele no carro aqui e fomos. Aí, chegando lá e tal, o povo ficou muito feliz. Aí no outro dia, a esposa dele falou para ele assim: mostra para ela, pega lá, mostra para ela. Eu tive arrepio, até a cabeça de ver. Meu pai foi lá dentro, trouxe uma foto pequenininha assim, comigo, linda, nenenzinha, aquele jeito charmosinho assim, uma foto toda desbotada. Ele me guardou a vida inteira também. O que ele tinha de mim era aquela foto pequenininha, desbotada. Aquilo ali para mim não precisava de mais nada. Bastou, porque eu pensei que eu era abandonada, só que eu não era. Então, assim, o que que eu aprendi com essa situação? Que todos os filhos que pensam ter sido abandonados, na verdade, não foram. O que aconteceu é que o pai cumpriu a missão de colocar o filho ou a filha aqui nesse planeta, pá, cumpriu a missão. E os nossos avós é que tinham a missão de nos educar. Pronto, tá tudo certo. E agora, o que é que eu vou fazer com isso? Aí eu entro no que as colegas falaram: vamos perdoar, vamos nos perdoar, vamos nos achar dignas de ser filhos daquele pai e daquela mãe, porque foram por eles que nós viemos para cá e tá tudo certo. E está tudo certo mesmo aqui dentro. A gente tem que estar com tudo certo aqui dentro. E o que que meu pai fez? Minha filha, leva essa foto e aí você manda arrumar ela e depois você me dá uma. Eu tenho uma foto ali, nunca mandei arrumar. Aí, com essa aula de hoje, eu vou precisar mandar arrumar essa foto para levar uma para ele, porque eu não posso ficar devendo isso pro meu pai. E, menina, que perfeito. E por falar em dever, quer falar, mãe? Verdade, ontem mesmo você falou sobre isso, né? Prometeu um bolo, faça o bolo. Quem falou isso foi a Rosângela. Rosângela, Pois quer, é. quer falar sobre essa coisa de Capricórnio para a gente Ai, encerrar? Estão me ouvindo?
Estamos. Ok. Que eu não estou enxergando. Tá sem microfone, Rô. Agora ouvi. Sim? Sim. Sim. Gente, essa questão da responsabilidade, né? Eu toco de novo na história do escorpião de novo. Toda vez que eu prometer algo a alguém, que eu tenha a responsabilidade de cumprir. Porque muitas vezes a própria vida, o desencadeamento do caminhar da vida vai me levar a coisas que eu não poderei mais cumprir. Então, reflitam, a partir de hoje, nesse convite aí dessa jornada, né, que o Marcelo traz para nós, do quanto que eu sou responsável por tudo aquilo que eu falo, principalmente por tudo aquilo que eu prometo. Se eu prometi algo para alguém, vá lá e faça. Se a pessoa já fez a passagem, faça de alguma forma simbólica, para que você não fique com essa pendência. Porque Saturno, ele nos chama a responsabilidade. E aí ele manda a gente olhar para a nossa verdade, né? Qual é a tua verdade? A tua palavra é a tua verdade? Aquilo que você diz é verdadeiro mesmo? Você sente o que você está falando? Então, traz isso para você, para dentro. Né? Qual é a minha verdade? E vai refletindo, faz uma lista daquilo que você prometeu para várias pessoas e você não cumpriu. Ou por esquecimento, e tenta ir consertando o caminho. É que nem aquela carta lá que o Matusalém trouxe da escada. A escada tem vários degraus. Se eu deixo uma pendência por fazer, ou uma promessa sem cumprir, a escada fica faltando o degrau. E eu não posso ascender outro nível, porque eu não consigo passar o degrau que falta. Está faltando um pedaço ali para que eu possa pisar e subir para o outro degrau ali. Então, pensa bem, tá? Na escada da tua vida, quais são as pendências que você deixou de fazer? Tá? O que você prometeu e não teve a responsabilidade de cumprir? Lembrem sempre da escada quando vocês prometerem alguma coisa para alguém. E lembrem, a palavra é consciência. Muitas vezes eu faço uma promessa que eu não estava consciente, por isso que eu não cumpri. Então, a partir de agora, gente, vamos cumprir aquilo que a gente promete, na medida que for possível. Né? E se alguém prometeu algo para alguém que já fez a passagem, faça algo simbólico. Leve flores e jogue no rio, leve flores e plante num lugar onde tem várias árvores, faça alguma coisa simbólica, para que você não fique com essa pendência, porque a pendência, ela mexe com o nosso exterior. E onde que está Saturno? Né? Ele está dentro do nosso coração, porque é o primeiro órgão que é fundido quando o nosso corpo físico é projetado dentro do ventre materno. É o primeiro órgão, é o coração. Então, é ali que fica o sentimento da irresponsabilidade nossa. Né? Então, Capricórnio, eles nos chamam, junto com Saturno, que é o senhor do destino. Ele é o senhor do destino, do nosso destino. Ele coloca na nossa mão, vai lá, escolha. Né? Quem és tu? Escolhe. E aí, olha verdadeiramente para dentro, olha para o teu coração, é ali que está a tua consciência. Aqui está o ego, na cabeça está nosso ego. A nossa verdadeira consciência está no nosso coração. Então, haja com consciência, que é responsabilidade. Né? Sim. Eu, Pode falar. posso falar? Pode. Eu escutando, eu fico assim pensando. Eu acho que o Saturno, eu pensava, né? Eu gosto muito de Capricórnio, eu amo Capricórnio, mas eu fiquei pensando assim, nossa, o Saturno sempre foi na minha vida, porque eu não gosto. Mas tu sabe, eu gosto de falar a verdade, nem que doa na pessoa, depois eu peço desculpa, mas eu falo sempre a verdade, claro, com a forma tranquila, né? E eu não julgo, não gosto de julgar ninguém, porque eu acho que todo mundo tem defeito e eu também tenho os meus, então cada um, o que se conserte, olha no espelho, se conserte. Aí eu estava pensando aqui, como é maravilhoso, quem diria, assim, eu estou agradecida, né? Muito agradecida, eu sou muito agradecida todos os dias da minha vida, todos os dias mesmo. Aí eu estou aqui agradecida. Quem diria que eu ia participar de uma live do meu filho? Eu estou aqui, babando, sabe? Ai, meu Deus, Deus é bom, sabe? Eu sou muito feliz com meus dois filhos, sou muito feliz com a vida que eu tenho, que Deus me
graciou, né, para mim poder ter meus 2 filhos. Eu sou muito feliz, sabe? Tenho muito orgulho dos meus filhos. Cada um tem o seu jeitinho e a gente, como mãe, sabe lidar, graças a Deus, né, que Deus dá essa sabedoria de lidar com cada um com o seu. Quando mais tá meio quietinho assim, eu já sei que não tem nada muito bem, aí eu vou perturbar. Quando a minha filha tá quieta, eu já sei que tá tudo bem, que ela é quietinha mesmo na dela. Aí cada um com o seu jeitinho, e a gente vai vivendo, vai se aprendendo, e é isso. Estou muito feliz, obrigada por vocês estudarem aí na live, e foi um prazer também conhecer vocês. Bom, eu já conhecia, né? Eu assisto a live do meu filho tudo, né, Fê? E aí eu vejo muitas pessoas, e vejo ele, acompanho ele também. Então eu vejo, conheço assim de ver, né? Mas aí eu fico muito agradecida, sabe? Por tudo. Você acredita que eu agradeço a Deus até pelos tropeços, por tudo eu agradeço. Porque a gente aprende assim, né? Se fosse tudo maravilha, já era o céu, ainda não é, né? Então tá tudo certo. Exato, aqui é a escola. E é bom, esse nosso encontro, ele é transformador. Ontem o Leandro, conversando comigo, ele até falou, o Leandro é um alquimista aí também, tá, gente? É sensitivo, e ele mesmo falou que esse movimento que a gente está fazendo, que é consciente ou inconsciente, a gente está ali nos limpando de algo que está, mesmo a gente não falando, ou mesmo a gente aqui junto, a gente está fazendo uma transformação. E que todos aqui presentes, como nas palavras do Leandro, só de a gente ter acordado cedo, ter feito o esforço por estar aqui já é uma vitória, não é, Leandro? Verdade, verdade. Tá mudo, Leandro. Deixa eu ativar o meu microfone aqui. O pessoal tá me ouvindo? Sim. Bom dia a todas e a Bom todos, né? dia. Bom Primeiro, dia. eu tenho uma observação para fazer para todo mundo, que as mulheres vão mudar o planeta, tá? Que ótimo. São vocês que vão mudar isso aqui, tá bom? Com E certeza. se eu hoje eu tô aqui, por causa com certeza da minha mãe, né? Com certeza por causa do meu pai, né? Eu amo meu pai, os dois estão juntos, estão vivos hoje, né? Eu amo os dois, mas a minha mãe, que foi a pessoa que mais me acolheu e me ouviu, né, em toda essa questão espiritual que eu tenho, né? Uhum. Se eu estou aqui também nessa conversa com todos vocês aqui, é por causa da minha esposa, tá? Que olhando para mim, né, falou que, ó, você tem que fazer isso aqui, você tem que correr atrás disso. Então eu agradeço muito ao feminino aí, que é o que impera nessa humanidade, na minha visão. Verdade. E um abraço a todos vocês. Eu não vou me alongar muito, mas a princípio é isso, tá bom? Perfeito, Leandro. Leandro, nós somos como é que fala? Bendito fruto, né? Bendito fruto entre as mulheres, tá, meu É o que bem? a minha esposa fala também. Bendito fruto. Mas Ou seja a bem mulher feliz, levanta o importante é homem ter ou acaba com ele. gente. E a gente só levanta. Fala, Landinha. Oi, Landinha, fala. Né? A mulher ou levanta o homem ou acaba com o homem, né? Mas Que aqui a homem. gente só levanta, né? Aqui Amém. nós somos as poderosas. Ana, a Cris, estou apaixonada por você. Já coloquei lá. Olha, copiou, colou, mãe e filho, copiou, colou. É isso mesmo. Landinha também te ama. Ele parece tanto comigo, eu acho ele um pouco Muito. diferente. Aí tá falando que outro dia nós éramos irmãos, você era meu irmão. Aí também agora eu sou tua filha, Cris. Já tem mais uma. Maravilhosos, maravilhosos. Amanhã é o nosso último encontro. Para amanhã, eu preciso que vocês tragam um copo com água, coloque perto, que essa água vai ser fluidificada no final. E eu preciso que vocês tragam também um lápis e um papel. Isso para amanhã. Pra gente, que amanhã é o fechamento com todo Escorpião. E hoje, com a imagem da Rosângela maravilhosa aqui, Escorpião, ele nos questiona qual é o mundo que você está criando no seu mundo interior. E qual é a nossa responsabilidade de criar esse mundo? Porque uma coisa, tá bom, Deus cria tudo, mas o que nós estamos criando? Dentro, que está reverberando no nosso externo. Porque o que acontece fora é como que está dentro. Verdade. Está dentro é como que está fora.
Então, qual mundo que nós estamos criando? Essa é a mensagem final. Agradeço a presença de todos aqui. Passamos um pouco do horário, mas foi gratificante. E aguardo vocês amanhã. Beijos a todos. Ótimo dia. Beijo, Mantenham a beijo. frequência. Cris. Beijos a todos.